Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de letramento científico. Vocês já tiveram a aula no EducaPE sobre letramento científico, mas eu trago aqui mais um pouco de explicação, porque eu preciso que vocês façam um mapa mental sobre o que vocês aprenderam sobre o tema, certo? Então vamos lá. Quais letramentos são necessários para manipular e entender esses textos? Por exemplo, pessoal, aqui vocês veem um cartaz, um infograma aqui, vocês veem um gráfico e vocês veem um mapa. Mas por que será que eles aparecem aqui? Então eles têm uma finalidade. Eu preciso compreender as informações. Isso já é um tipo de letramento científico. Será que os alunos estão preparados para encontrar, ler, interpretar, questionar, produzir e compartilhar certos tipos de texto, certos tipos de informação? Então, vamos ver. Alguns tipos de letramentos. Muita gente confunde letramento com alfabetização. Alfabetização, você aprende a ler e escrever. Letramento, você já sabe ler, escrever e você compreende aquilo que você lê e aquilo que você escreve. Então, existem vários tipos de letramento. O letramento tradicional, o letramento informacional, o letramento científico, visual, tecnológico, digital, o de mídia, o de ferramentas, o crítico e o multicultural. Todos eles fazem parte da era digital. Então, a gente vive hoje um mundo que a gente precisa o tempo todo compreender, argumentar, desenvolver habilidades que não é só, eu só preciso aprender matemática porque eu só gosto de matemática. Não, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, mas a gente precisa compreender a sociedade, compreender o mundo e saber se articular bem. Então, isso é um tipo de letramento, isso é letramento científico. Letramento global, cívico, letramento em saúde, letramento econômico, letramento histórico e infinitos letramentos. Por exemplo, aqui vocês veem esses meninos estão criando um esquema, né? Estão criando um mapa mental aqui de alguma coisa que eles aprenderam. Então, é possível sim fazer esquemas para resumir texto, compreender, lembrar ou aprender melhor um assunto. Aqui também a gente vê exemplos de construção, né, de mapa mental. Aqui pode ser um mapa mental que está falando sobre algum assunto. Então, aqui a gente precisa primeiro saber de algo, compreender e assim, consequentemente, esquematizar. Indicador de letramento científico. Pessoal, quantas vezes aqui alguém já se deparou com pessoas em algum serviço da nossa sociedade que não estudaram, não tem diploma, mas que sabem conversar bem, que sabem dialogar, sabem se colocar. Então, essas pessoas, elas não foram alfabetizadas. Um exemplo, ela pode não ter sido alfabetizada, mas ela é letrada. Ela traz um conhecimento de mundo, ela traz compreensão de sociedade, ela traz compreensão de conviver em grupo. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. Indicadores de letramento científico. Uma pesquisa brasileira, Abramundo, em 2014, destacou os seguintes tópicos: domínio da linguagem científica. O que é? É um conhecimento sobre as nomeações relativas ao campo das ciências. Então, tudo que for conhecimento, pessoal, é ciência. E aí vai ter cada quem na sua área ou onde requer mais habilidade, desenvolvendo saberes, escrevendo, publicando artigos, saberes práticos. Saberes práticos, como são colocados em prática os conhecimentos científicos e quais os valores atribuídos a essas práticas. Por exemplo, eu posso muito bem falar sobre desmatamento, escrever um artigo sobre desmatamento, mas será que na prática eu faço alguma coisa contra o desmatamento para que não aconteça aquilo, né? Visões de mundo. Aqueles exemplos que eu mostrei anteriormente, daquelas pessoas que não tiveram formação acadêmica, mas que compreendem tudo, vivem em sociedade, têm boa articulação, elas têm visão de mundo. Como os conhecimentos científicos contribuem para a visão de mundo. Então, a visão de mundo é aquilo que eu compreendo, aquilo que eu entendo. Eu não sou uma pessoa alienada, eu sou uma pessoa letrada cientificamente. Um cidadão, para fazer uso social da ciência, é preciso saber ler e interpretar as informações científicas difundidas na mídia escrita. Aprender a ler os escritos científicos significa saber usar estratégias
para extrair suas informações, saber fazer inferências, como compreendendo que um texto científico pode expressar diferentes ideias, compreender o papel do argumento científico na construção das teorias, reconhecer as possibilidades daquele texto, se interpretando e reinterpretando, e compreender as limitações teóricas impostas, entendendo que sua interpretação implica a não aceitação de determinados argumentos. Então, pessoal, aqui o Wilson Luiz Pereira dos Santos, esse livro que ele tirou esse extrato é Educação Científica na Perspectiva de Letramento como Prática Social. Então, se eu faço o uso social da ciência, se eu consigo ler e interpretar, se eu consigo saber usar estratégias, pensar em diferentes ideias, argumentar, interpretar, não aceitar qualquer tipo de argumento, eu estou sendo um letrado cientificamente. Se a educação não contribui à construção de um mundo melhor, qual é o sentido dela? Então, por que pode ser importante explorar as possibilidades desses documentos multimodais nas aulas? Por que, pessoal, falar de letramento científico na escola? Por que trazer isso para a disciplina empreendedorismo e projeto de vida? Então, a gente precisa entender que nossa vida precisa ser planejada. O que eu faço dela? Que caminhos eu escolho? Então, senão não tem sentido. Se eu não entender que a educação na minha vida não vai ter nenhuma contribuição, não tem sentido eu buscá-la, não tem sentido eu querer aprender. As ferramentas mais importantes continuam sendo nosso pensamento e aquilo que a gente reescreve, né? Então, se eu penso em algo, mas eu deixo para lá, ele vai continuar na minha cabeça. Então, o conhecimento científico foi alguém que pensou, alguém que teve uma ideia, que foi lá, escreveu e divulgou isso. Então, todo mundo tem acesso. Você gosta de infográficos? Onde podemos encontrar infográficos? Por que os infográficos podem ajudar nas aulas? Então, olha aqui um infográfico, né? Cada dia somos expostos a uma enorme quantidade de informações. As informações faltam nos engolir, não é? E será que a gente está preparado para interpretá-las? Olha aqui, 2 infográficos aqui sobre ego. Nesse caso, o homem está no topo aqui, né? E no outro exemplo, ó, tá todo mundo aqui vivendo em um ciclo, né? Seria o ideal. Outro exemplo de infográfico aqui, como funciona a cabine do comando de um avião. Então, é uma forma de eu reunir muitas informações com imagens, é o infográfico. Resumindo, pessoal, a ciência não é neutra. Pensar fora da caixa, refletir, trazer questionamentos sociais da vida em sociedade e como desenvolver a criticidade e o pensamento participativo. Não adianta eu pensar fora da caixa, não adianta eu refletir, não adianta eu trazer conhecimentos sociais, não adianta eu observar o que acontece de errado na sociedade, tentar trazer soluções, se eu não tiver um pensamento crítico. E se esse meu pensamento crítico não conseguir ser participativo, então aí eu não vou entender os processos referentes da ciência e eu não vou conseguir viver em uma democracia participativa e, consequentemente, eu não vou desenvolver a habilidade de argumentar. Então, pessoal, é muito importante o conhecimento científico, o letramento científico, compreender todas essas informações e o que ela pode contribuir tanto para a minha vida como para a vida do outro. E eu trago agora, por último, o letramento digital, que é o que a gente tem mais usado ultimamente, né? A criatividade, o raciocínio crítico, a compreensão cultural e social, a colaboração, pesquisar, achar, selecionar e compartilhar informações de qualidade, comunicação eficiente, segurança digital, habilidades funcionais. Eu agora, pessoal, vou mostrar a vocês um vídeo que eu achei no YouTube muito interessante, que ele fala sobre letramento digital. Vamos lá. Olá, vamos falar sobre o letramento digital. O que é digital, dígito, letra, caramba? Escrever de forma digital? Isso? Quase. Quando se fala apenas do conceito, até podemos dizer que letramento digital significa saber usar as tecnologias digitais de informação e comunicação. Opa! Pera, eu
Falei um palavrão, não é mesmo? Tecnologias digitais de informação e comunicação são as TDIC, T, D e C. Mas quando pensamos no universo do ensino e do aprendizado, tutoriais web, aulas na internet, cursos online, o conceito ele se amplia e vai muito além disso. Mas já que eu falei sobre educação à distância, o letramento digital nesse caso significa conhecer as tecnologias digitais e a capacidade de, através dessas tecnologias, relacionar o conhecimento, aquilo que eu sei, e o aluno, quem vai aprender. Ok, eu sei que você já está pensando nisso e você me pegou. Na sala de aula presencial, o professor também precisa conhecer sobre letramento, não é mesmo? Afinal de contas, ele também precisa saber pesquisar, discutir, apresentar a sua opinião não apenas na sala de aula, mas além da sala de aula. E chegamos em outra questão, então. Isso não precisa de inclusão digital? É claro que sim! E uma coisa muito legal nas tecnologias digitais de informação e comunicação é que elas já são uma ferramenta de inclusão. É como aprender a dirigir dirigindo, a nadar pulando numa piscina, a andar numa bicicleta pedalando de uma vez. E aí, vamos rever o que aprendeu? Letramento digital é então o saber utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, mas não apenas para saber usar não, é aplicar esse saber na relação entre sujeitos e o conhecimento produzido.